Olá pessoal, estamos aqui para o nosso último COCCast desse ano e o tema de hoje é o ensino de robótica no Colégio Conexão. Vamos nessa! Olá pessoal, estamos aqui para mais um COCCast e o tema de hoje é o ensino de robótica no Colégio Conexão. E nós temos como nossas convidadas as professoras de robótica da Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Meu nome é Milena, eu sou professora do nível 5 e eu atuo na Educação Infantil. Olá, meu nome é Eloane, sou professora de robótica do Fundamental 1 e 2. Olá, meu nome é Camila, eu sou professora de robótica de 1º a 5º ano. Então, hoje é um bate-papo para a gente poder entender, para as pessoas poderem entender como que acontece esse ensino de robótica dentro do colégio, como que a robótica faz parte do dia a dia da escola, como que ela se desenvolve, se é da mesma forma na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Porque quando a gente fala nessa questão de robótica, a gente traz as pecinhas de Lego, muitas pessoas pensam que é só a montagem, mas tem muita coisa por trás disso, não é mesmo? Quer falar, Milena, um pouquinho sobre como é na educação infantil, o ensino da robótica? Então, como você falou, muita gente quando fala em ter aulas de robótica na educação infantil, muitas pessoas acham que é só apenas um momento da criança brincar, pegar um Lego, encaixar uma peça na outra. É como se fosse um momento de descontração. Mas o foco da robótica na educação infantil é muito além disso. É muito além só da criança sentar e brincar. Então, assim, a gente pode destacar que naquele momento ali que ela está brincando, ela está interagindo, ela está criando uma personalidade, ela está aprendendo a lidar em grupos, a trabalhar em equipes, a força também que ela coloca em peças. Nós temos aqui, trouxe como exemplo, diversos tamanhos de peça, tem umas maiores, umas menores, umas mais grossas, mais finas. Então, assim, dá para relacionar a tonicidade, a força que as crianças elas pegam essas peças, ela aplica na hora de encaixar, e isso envolve também lá na sala de aula, quando ela vai pegar o lápis, quando ela vai escrever, que ela vai começar a aprender lá a escrever algumas letras. Então envolve tudo isso, não é só mais um momento de brincar, assim. A gente pode citar também a criatividade, porque como a gente tem diversos Legos, diversas cores, então além, de estar aprendendo as cores, também relacionando as cores de cada peça, ela desenvolve uma certa criatividade, de poder montar diversas coisas. E lá no colégio nós temos tanto os Legos da fazenda, que envolve os animais, tem aqui as pessoas, então nós temos Legos também que envolve só construção, que a gente tem até as pessoinhas em miniaturas com os chapéus de construção. Então, assim, tem diversos Legos que as crianças podem desenvolver a criatividade, criar coisas diferentes. E o que mais? E também a gente pode citar também que eles desenvolvem o raciocínio lógico, E tudo casa com o que eles aprendem em sala de aula, Todas as experiências que ele tem em sala de aula eles levam no momento de descontração. E a ludicidade, na verdade, em si, na educação infantil é de extrema importância. Porque a partir ali do berçário, a criança ela já recebe um estímulo das professoras, tanto de música quanto de Legos, brincadeiras, tudo, Então, a partir dali, ela já começa a criar a sua personalidade, mesmo sendo algumas crianças, igual, por exemplo, o berçário ainda não fala, mas eles já começam a aprender a se expressar, Então, assim, a aula de robótica, ela é focada nisso, assim, sabe? Para desenvolver mesmo as crianças, para além dela ter esse momento lúdico de brincar com os Legos, que ela possa desenvolver mesmo, assim, como pessoa. E chegando lá no 1º ano, que ela esteja, assim, uma criança bem desenvolvida e que isso até facilita, o aprendizado dela. A robótica ela é bem interdisciplinar mesmo, Quando a gente pega o nosso material didático de robótica, a gente pode perceber que vai entrar questão histórica, geográfica, de ciências, então é tudo que a Milena falou mesmo, Ele vai abranger muitas outras coisas, Inclusive, teve um trabalho de uma professora da educação infantil que utilizou os Legos voltados para matemática. As crianças tinham uma atividade de gráfico, então ela trouxe bem para o concreto. Foi bem legal. Então, as pecinhas viraram o gráfico para depois as crianças transcreverem para o papel, que é o que elas precisam na educação infantil, precisa desse concreto, O nome dessas montagens leva o nome de montagem STEAM, que vem da sigla inglesa STEAM, Então, ciências, tecnologia,
engenharia, artes e matemática. Então, são todos esses conceitos que são englobados dentro da robótica. Não é só matemática, só engenharia, só uma construção. Então, até a artes entra, porque entra a parte que nem a Milena disse, da criatividade deles. Isso estimula muito. Até como vocês podem ver, é uma evolução. O infantil para o Fundo 1 até chegar ao Fundo 2. As peças passam por uma evolução, a criança já está adaptada com as cores. Então, isso tudo vai criando esse vínculo com ela, né? Sim, começa assim, a gente vê que é tudo muito colorido, na educação infantil principalmente, tudo bem lúdico, algo que também é da vivência deles, né? Que a gente traz os animais, que é do convívio deles, mas também tem as outras pecinhas que trazem essa parte da construção, que às vezes também não é tanto de vivência de todos, e aí vai evoluindo. O tamanho das peças também é interessante a gente falar, porque daí começa com essa questão do trabalho da coordenação motora, que ainda não está muito bem desenvolvida na educação infantil, vai ajudando, e depois chega lá no Fundo 2, no finalzinho do Fundo 1, né? Já são pecinhas menores, né? Sim, então precisa ter mais cuidado. Isso no primeiro e no segundo ano, como a gente pode ver, esse aqui seria as peças do primeiro e segundo, né? A gente pode perceber que elas são grandes, né? São coloridas. E que depois, né, conforme vai para o terceiro e quinto ano, que seriam essas peças aqui, ó, elas são menores. E a complexidade muda também, né? Porque, ó, enquanto aqui a gente tem 2, 3 tipos de engrenagem, aqui a gente vai ter muito mais tipos de engrenagem, né? De eixos, de correias, de polia. Então, é tudo um pouco mais complexo, né? E na programação também. Enquanto aqui é uma programação mais básica, né? Ali a lógica de programação, aqui também é um pouco mais complexo, que entra programação em bloco também. Sim, legal. E já vai em evolução. Ali eles já vão trabalhar a coordenação motora desde da peça maior para a peça menor. E no Fundo 2 já chegam. A quantidade de peças já é reduzida, só que o que é importante para eles é esse carinha aqui, que é o EV3. Então, o pensamento computacional, o pensamento lógico, ele já vai funcionar. Eu acho que eu e a Camila, quando a gente começa a introduzir o pensamento lógico, a gente fez até uma brincadeira, né, levando um saco de pão, um doce, que eles tinham que nos explicar, nos ensinar a programar como que nós íamos pegar o pão e passar o doce. Foi um caos, né? Eles pegam o pão, né, sem abrir o saco. Sem abrir o saco. Então, eles tinham que escrever no papel em equipe, né? Sim. E passar pra gente. Daí a gente fazia exatamente como se fosse um robô, tudo que eles colocavam. Ué, mas daí eu pegava e já passava a manteiga no pacote, era tipo isso, sabe? Nossa. Legal, ensinar realmente o passo a passo, que tem toda uma coisa por trás. Que não é você chegar ali e simplesmente colocar um negocinho ali e vai estar funcionando. Isso vai ajudar eles lá na resolução de problemas, tá? Porque na resolução de problemas, o que é? Pegar um problema muito difícil e colocar ele em pequenos problemas, né? Que seria essa programação, essa lógica de programação. Pegar o problemão e subdividir em pequenos problemas. Então, não basta eu falar, vá do ponto A até o ponto B, né? Tem que estar estruturado isso, né? Por onde ele tem que passar, o que ele tem que fazer nesse meio do caminho, por onde ele tem que ir, que caminho a seguir. E isso a gente pode observar também. Eu sou professora da robótica deles e também da matemática. Então, na matemática, a gente consegue observar que esses alunos que estão desde o infantil até lá comigo, né, que é o Fundo 2, eles não esperam mais a resolução do problema. Eles param e pensam para identificar qual que realmente é o problema para tentar resolver. Não espera nada pronto. Então, isso faz estimular a criança a ser pensadora do problema. Então, que entra a criatividade que a Milena já tinha falado, né? Porque eles não esperam mais nada pronto. Eles vão lá e pensam, né? E buscam aquilo. Eles começam a ser protagonistas mesmo. Isso, desperta toda essa questão da criatividade. E vocês comentaram em trabalho em equipe e resolução de problema também. E na educação infantil, eles aprendem muito, eles desenvolvem muito, eles aprendem a trabalhar em equipe. Porque a partir do momento que eles sentam em grupo, começam a brincar, eles aprendem, além, né, de estar trabalhando, de estar conversando com uma pessoa, de respeitar a opinião dela também. Não, eu acho que essa peça não vai dar certo, vamos tentar essa. E na resolução de problema, às vezes eles pegam um Lego, não, mas essa peça não está encaixando aqui, vamos procurar outra, mas essa também está. Então, assim, essa busca para resolucionar o problema mesmo, de qual Lego, de qual peça que vai encaixar ali, o conjunto de ideias que eles formam, né, de construir uma coisa juntos. Então, isso é tudo uma introdução lá pro fundamental. E é um desafio, né, a questão de trabalho em equipe, porque eles chegam de um jeito ali, né, no infantil, já dá um trabalhinho para trabalhar em equipe. Aí eles chegam ali no primeiro e segundo ano resistentes também com essa questão. Por quê?
você vai chegar lá, você vai ter o passo a passo. Então, um vai seguir o passo a passo no tablet lá das montagens, o outro vai pegar as peças e o outro vai montar. Mas nem todo mundo gosta de montar, mas nem todo mundo gosta só de passar as peças. Então, é nesse momento que a gente vai trabalhar essa questão em equipe. Porque se um dia ele for trabalhar numa empresa, ele tem que saber que não é só ele, né? Ele vai ter que respeitar o outro, ouvir as ideias do outro, compartilhar as ideias, e tudo isso tem que ser trabalhado. Entra também bem dentro da robótica a educação socioemocional também, né? Porque você está trabalhando com a frustração, porque hoje o meu papel vai ser, por exemplo, pegar as peças. Hoje o meu papel vai montar, mas eu queria tanto montar, eu não queria pegar as peças. Mas a gente vai trabalhando com isso, essa questão do dividir, que é algo assim que é bem marcante na educação infantil e ainda permanece no primeiro ano, que as crianças ainda estão aprendendo essa interação, se socializar, né? Isso acontece lá. Aqui nos maiores, né, a partir do 5º até o 9º, a frustração é de não funcionar. Vem a outro tipo de frustração. Porque talvez a gente estava até brincando com algumas coisas, tentando construir, e é uma frustração tão grande, aquilo não dá certo, a montagem não encaixar, talvez uma pecinha errada que você não soube identificar, porque é uma variedade muito grande. E são peças bem pequenininhas, são né? muito pequenas. Isso vai te gerar frustração de a montagem não ocorrer da maneira correta. E aqui a frustração de você não programar. É para essa garra pegar um objeto, aparecer um objeto na frente, ela pegar, se você não programar certo, ela vai virar para o lado, ela não vai pegar, ela vai arremessar longe, mas o que era para ela fazer, ela não fez. Não fez. Então gera frustração. Então vem acostumando esse aluno desde pequeno. E é um preparo para a vida, né? Porque a nossa vida é assim, né? Tem momentos que a gente se frustra, que a gente pensa numa coisa, dá certo, não dá. Então a gente vai trabalhando isso. E aí mostra também, novamente, essa interdisciplinaridade. Trabalha tudo. Dentro dos Legos da infantil pode-se trabalhar a ciência, a questão dos animais, o habitat que ele vive, é no campo, é na cidade. Então é algo que é muito amplo, né? E assim, é mais complexo do que parece, que parece ser muito simples, né? Mas é algo muito mais complexo. Vamos pôr também, os nossos alunos têm física, química, só no ensino médio. Sim. Nosso ensino médio não tem a parte de robótica, que eles já são focados mais na parte de vestibular, nem outro processo da vida. Porém, dentro do Fundamental 2, né, do 6º ao 9º, eles já começam a ter uma introdução da física, física e química. Por quê? Nós temos o kit, que é o kit Lego com EV3, só que acompanha também esse kit Snap, que é um kit de eletrônica e eletricidade. Então, eles já começam a ter base de energia solar, energia eólica, como que funciona, por que uma lâmpada LED consome menos energia do que uma lâmpada incandescente. Então, eles já têm todos esses processos de energia manual, que a gente pode ver aqui, ó. A energia motriz, onde levantar e mostrar isso, onde a gente pode fazer um movimento e gerar energia, ou também através das pilhas, como que ela transfere corrente elétrica. Bacana. Então ele vai ter todo esse processo também. Só que quando a gente pensa em eletricidade, eletrônica, a gente já pensa em solda, coisas perigosas, né? E aqui ele já traz todo esse equipamento de uma forma mais lúdica, onde a criança pode manusear sem risco nenhum de levar um choque, de qualquer problema ocasional. A gente está trabalhando com crianças, então tem que ter todo esse cuidado. Tem todo esse cuidado, né, voltado ali. E quando você fala a questão das usinas, tipo usina eólica, energia eólica, é tudo que a gente trabalha lá, ali no finalzinho desse no Fundamental 1. É trabalhado durante todo, né? E o COC tem essa metodologia de ir aprofundando, revendo e aprofundando. E ali no 5º ano eles vêm assim, a usina hidrelétrica, a eólica, a geotérmica, e aí depois vem a robótica trazendo novamente e entendendo, né? E junta no ensino médio, que daí vai ter aplicação realmente. Então você conhecendo na prática como ele funciona, como que é aquele circuito aberto, fechado, se passa corrente ou não passa, por que não está funcionando. Chega lá na física, a facilidade se torna muito mais conveniente para uma sala de aula. Eu acho muito bacana o ensino da robótica. Na questão de programação também, é interessante a gente perceber que a gente não vê isso ali, por exemplo, na educação infantil, né? Assim, a programação em si, a lógica de programação. Agora, no 1º e no 2º ano já começa com uma tatinha, que é o quê? Frente, né? Ó. Deixa eu colocar eles pra andar. Vou colocar aqui. Isso. Frente, a girar, né? Direita, esquerda, voltar, né? Tocar uma música, apertar o play, o pare, o apagar, né? Então é básico.
Depois, né, vai começar o quê? Vir motor, né? A questão, ó, se eu ligo aqui, começa a passar o movimento ali, ó. E também entra o Lodoboot, que ele não está aqui, mas também é uma programação em bloco, que começa mais a comutação, variáveis, sabe? É um pouco mais complexo do que o só frente e trás, né? Ele começa a ter que pensar em outras variáveis também. Que é uma esteira. Que da hora. Então vai mudando também, do mesmo jeito que muda ali, né? A gente consegue também perceber esse primeiro e segundo ano uma coisa, terceiro e quinto já outra coisa, né? Depois começa ali na questão do EV3, né, na eletrônica, então vai tendo um avanço. E a gente tem que destacar também que essas peças aqui, elas são diferentes da Lego brinquedo, né? Sim. Porque elas têm toda uma questão educacional por trás, que são as engrenagens, as correias, as polias, isso. Não, e sem contar que cada vez mais o nosso mundo está muito tecnológico, né? E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, assim, é de extrema importância, desde cedo, incluir as crianças nisso, né? Sentido de preparar elas para o futuro mesmo, né? Porque a gente já sabe que eles são nativos digitais. Eles nascem e crescem, né? Com a tecnologia na vivência deles. Sim. E as profissões do futuro vão exigir isso, habilidades tecnológicas. Então, eles têm que estar preparados. E a gente está, desde lá da educação infantil, preparando nossos pequenos para isso, né? E a gente pode dar exemplo. Esses Legos são os Legos educacionais. Eles são utilizados, tem a faculdade do MIT em Massachusetts, que é focada em engenharia, né? É uma das mais conceituadas. E eles utilizam esses mesmos Legos para teses de mestrado, teses de doutorado. Então, assim, não é só nós aqui, uma instituição que aplica. Tem uns estudos muito mais aprofundados que geram o conhecimento para... A gente pode pensar, com isso eles podem criar novas tecnologias para serem aplicadas no nosso dia a dia, para facilitar, né? Trazer novidades. Então, a partir daí, são feitos novos estudos. Sim. Então, é muito interessante também eles já terem contato. Para quem tiver vontade de uma engenharia ou qualquer área da ciência, tecnologia, já está super familiarizado com essa situação. É algo que vem para agregar mesmo, né? No ensino, na prática de sala de aula também, porque é um momento assim, por mais que tenha o objetivo, é um momento mais leve, mais descontraído, onde tem bastante essa interação do grupo. Lógico que ocorreu de uma forma diferenciada nesse momento de pandemia, né? Então, tiveram todos os cuidados nisso. Aí com as aulas híbridas, né? Que deve ter sido um desafio para vocês montarem as aulas, aplicar no ensino remoto essas aulas, porque é muito prática, é o pegar, é o fazer, né? Então, deve ter sido assim um desafio. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre como foi nesse processo de pandemia aí para vocês adaptarem a robótica, aí podem ficar à vontade. A adaptação, eu acredito que foi a mais dificuldade, né? Porque os Legos ficaram no colégio. As crianças em casa não podiam ter compartilhar. A gente não podia mandar para casa, porque é material... De uso coletivo, né? Coletivo. Tem um para cada. Então, nós tivemos que adaptar toda essa questão de engrenagens, polias, eixos, tudo em casa, com material reciclável, material extra, o que eles tinham mesmo em casa. E assim, um dos nossos recursos que nós mais utilizamos foi os aplicativos, porque é algo que eles gostavam muito, né? Então a gente, baixa aí um jogo, né? Nesse jogo era jogo de programação, né? De lógica de programação. Então, né? Foi assim, improvisando com algumas coisas assim. Descobrindo, né, Camila, como trabalhar. Isso, descobrindo como trabalhar, com coisas que agradavam eles, né? Sim. Porque não adianta também a gente passar uma montagem ali que o pai ia ter que auxiliar com uso de tesoura, de estilete, materiais muito complexos, porque o pai está trabalhando. A criança talvez fica com um avô, uma avó, ou um auxiliar ali para cuidar. Como que a gente ia pedir uma coisa tão complexa? Essa criança não ia dar conta de fazer. Tivemos que fazer toda essa adaptação. Então, começamos os testes, né? Mandava uma coisa, ia observando os retornos dos pais, como que estava acontecendo, as dificuldades, por que não conseguia, essa criança foi para algum lugar, não deu conta de fazer. O que a criança tem toda vez na mão? Um celular, um tablet, TV. Então, vamos adaptar. Tantos jogos de programação, filmes que traziam toda essa realidade, desde os antigos aos mais novos, para a criança ter uma noção de espaço também do o que é robótica, que não é apenas Lego e montagem, né? É muito mais amplo. É muito mais amplo que isso. Então, para a gente transmitir essa situação, que não é só
aquilo que acontece dentro da sala, quem tem todo um externo. Então, a gente teve que fazer muita busca, pesquisar muito, muita conversa de final de semana, Imagino. para a gente também se adaptar a essa situação, porque não é tão simples assim. Vou mandar uma construção que você vai usar rolinho de papel higiênico e você vai fazer um recorte e vai pintar um desenho. Não é só isso. Então, tivemos que pôr a cabeça realmente para trabalhar e buscar coisas diferentes e novas para eles. Não, isso com certeza mostrou para eles também que a robótica vai além da escola, né? Que elas não precisam estar ali inserida para poder ter robótica. E esse lance do aplicativo, com certeza, fez abrir assim, a mente deles mais ainda e mostrar que isso envolve tecnologia, que eles podem aplicar em qualquer campo da vida deles e com qualquer ferramenta, né? E o material didático também que nós temos da robótica, né? Ele vai trazer toda essa questão das montagens. Então, não é só chegar na sala e montar. Sim. Então, vai ter toda uma contextualização. Então, esse primeiro caderno aqui seria mais as montagens O material começa no primeiro ano, ano do Fundamental 1, né? Fundamental. Aí, já o segundo caderno é a questão da programação. Né? Então, caderno 1, montagens, e caderno 2, programação, lógica de programação. Aqui, a gente tem também um material 3D, né? Que Legal, também, show. apontando aqui o aplicativo do celular, eles veem tudo isso aqui. Essa cidade, na verdade, em 3D. É bem interessante também. Então, um material bem completo, né? Bem interessante. Aí, como eventos, tem a Feira Tecnológica, né? Onde são apresentados os trabalhos que as crianças desenvolvem durante o ano todo com as professoras de robótica, é apresentado nessa Feira Tecnológica, que começa ali desde o primeiro ano do Fundamental 1 e vai ali até o ensino do Fundamental 2, né? Posso dizer também que esse material foi essencial para a gente que estava no remoto. Sim. Ele tem os QR Codes e você apontando a câmera do celular com o aplicativo, ele trazia a montagem em uma realidade em 3D. Então, a criança em casa conseguia observar a montagem, o movimento do que esse carrinho, esse equipamento ia fazer. Então, o material também é muito interativo. Sim. Que tem a realidade aumentada, que a gente chama, né? Então, isso também para eles facilitava. A gente vai trabalhar com engrenagens, mas o que é uma engrenagem? Ele tinha a visão ali da apostila e depois associava com algo que ele poderia ter ali na mão em casa. Sim. Então, auxiliou muito. Essas apostilas vão desde o primeiro até o 9º ano do Fundamental 2, que daí já entra todo o pensamento lógico de programação, que daí eles têm que, realmente, na apostila daí já não tem, ele só é pedido, né, na apostila, que esse robô, a função que ele precisa ter. Ele precisa fazer isso. O que você vai fazer? Como você vai programar para ele realmente agir da maneira que eu estou pedindo? E sabe o que é legal? Quando vocês fixam bastante nesse ponto, que ali no Fundamental 2 começa esse pensamento lógico. E quando a gente para olhar os marcos do desenvolvimento infantil, então, segundo Jean Piaget, é ali que a criança entra mesmo ali no operatório formal, que é o pensamento lógico. Então, ali acima dos 12 anos, então ela está pronta para esse pensamento lógico. Antes, a gente vai preparando com o quê? Com o concreto. Muito com o concreto trabalhado na educação infantil, Fundamental 1, para quando ele chegar lá e vai auxiliar em todas as disciplinas. Não é só matemática que você precisa do raciocínio lógico. Para você interpretar uma questão de português, de ciências, de história, para você entender historicamente, se localizar no espaço, no tempo, você precisa de todos esses conceitos que foram trabalhados lá desde a educação infantil. E o que eu acho muito legal também é que não tem uma maneira certa. Eu acho que nenhuma das formações que a gente teve com o nosso coordenador, a gente precisava programar o carrinho para ele fazer um circuito e desviar de alguma coisa. Ele já tinha programação, ele já tinha feito, só que nós precisávamos fazer a mesma programação que ele estava pedindo. Só que foi tão engraçado porque ele fez de um jeito, eu fiz de outro, e as meninas que fizeram no outro dia fez da mesma forma que eu. Ele falou assim, como vocês conseguiram reduzir o pensamento? Ele fez, como é em blocos, utilizou vários blocos para fazer o carrinho seguir o percurso. Nós já tínhamos um pensamento um pouco diferente. Já agilizou o negócio. Já agilizou e o que o carrinho precisava fazer, ele fez. Então, assim, não tem uma maneira certa. Tem que ser desse jeito. Não é uma coisa fechada, né? A criança pode usar a imaginação e aquilo funcionando, independente de como ela for fazer, se ele funcionar, está da maneira correta.
Aí entra a matemática, né? A maneira de resolver. Você não pode obrigar a criança a resolver de apenas uma forma fechada. O que eu falo, assim, Elô, que a matemática ela é uma ciência exata, mas a gente tem vários caminhos para chegar naquele resultado. Então, se você conseguir chegar lá por um caminho diferente, eu acho que tá tudo bem, porque cada um tem uma forma de pensar, uma forma de compreender, de acordo com as suas vivências, com a sua experiência, com o seu conhecimento. E o legal é que a gente tem, a robótica traz esse respeito à forma de pensar, à forma de criar, da criança se expressar e poder exercer essa criatividade dela. E no primeiro e no segundo ano, né, quando eles estão ali aprendendo a ler, a escrever, o material, né, ele vai focar nessa questão da linguagem. Legal. Então, né, vai entrar ali a linguagem escrita, falada, a corporal, porque eles vão trabalhar com teatro, contação de história. Então, é tudo assim casadinho, né? Tudo pensado, né, de acordo com a faixa do desenvolvimento. Como você disse, já voltada para lógica de programação. Sim, muito bacana. Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Você falou que vocês pensaram de uma maneira reduzida até, né? Sim. E com certeza as crianças vão pensar de uma maneira mais reduzida que com você. certeza. Porque no dia a dia, às vezes, acontece alguma coisa e eu penso, meu Deus, como que eles fizeram isso? Então, assim, eles estão bem mais, né, à frente, assim, e a tendência é cada vez ir mais e mais. E como nós estávamos conversando, a questão da criatividade, na nossa época, quando nós estudamos, não tinha nada disso. Então, nossa criatividade para fazer algumas construções, Meu Deus. não tem a criatividade de Fazer uma uma criança. torre, fazer uma torre, torre, um carrinho. E a criatividade deles, um martelo, uma casa, um castelo, eles vão além de tudo aquilo que você pode. O que nós conseguimos imaginar. Então a gente fica espantado. Esses dias um aluno meu falou assim, eu perguntei o que era aquilo, ele falou assim, um rolinho de massagem. Eu falei assim, massagem? De onde você tirou isso? Em casa a gente gosta de massagem, eu fiz algo para facilitar a massagem. E ele saiu fazendo massagem nos amigos. Olha que legal. Trouxe para a vivência dele do dia a dia também, tá unindo também, então não tá ficando só na escola, né? Então, assim, é muito interessante essa criatividade que já vem lá dos pequenininhos e vai evoluindo. A tendência, se você soltar esses Legos no Fundamental 2, no Fundamental 1, eles vão construir coisas incríveis que não tem na apostila e nem nós não consegue imaginar. Eles vão construir, eles vão arrumar um meio de programar para fazer aquilo funcionar. E acho que a gente tem que destacar também que o nosso intuito, assim, não é o nosso aluno sair daqui sabendo uma programação, uma linguagem de programação específica, né? E sim ele saber a lógica de programação, que é a base para entender todas as outras. Porque se em um dia aquela linguagem de programação está sendo utilizada, daqui a uns dias ela já vai estar ultrapassada. Então, ele sabendo a lógica de programação, ele vai saber lidar com todas as outras. As outras linguagens que vieram, porque eles têm a base, né? Isso. E também entra o pensamento computacional, né? Que é pegar um problema que é muito difícil e dividir em pequenos problemas que são fáceis de resolver. Então, né, ele vai, por exemplo, ele está com um problema no encanamento da casa. É um baita problema. Sim, Então, ele vai fazer o quê? Vou olhar a torneira, vou olhar o registro, que são problemas fáceis de resolver, que você vai olhar ali, por exemplo, num vídeo no YouTube, perguntar para uma pessoa, e aí você vai conseguir chegar na fonte mesmo ali, né? Mas isso, vamos pôr, vestibular, Enem, você extrair todos os dados, saber localizar o problema em questão, porque se a gente pegar essas provas hoje, tem muita informação, são muitos dados, e se você não souber extrair aquilo que você realmente precisa, aquilo que só está ali para bagunçar a sua cabeça, o aluno vai se perder na questão. E isso vai fazer ele subdividir, organizar e vai utilizar realmente só o que ele precisa para resolver. E talvez isso, a questão de fórmulas que essas provas talvez não forneçam, ele vai ter um pensamento que ele vai resolver. Ele consiga chegar com um pensamento lógico. Então isso lá na frente tem todo um diferencial também para esse aluno. É um trabalho, né, que começa na educação infantil, mas que a gente vê que não é só voltado para a escola, é um trabalho que a criança, o aluno vai levar para a vida dele, né? Que vai ajudar não só nos conteúdos científicos de dentro da escola, de dentro de uma faculdade, mas que vai ajudar ele no seu dia a dia mesmo, a solucionar os problemas, como o Fernando falou, do encanamento, dentre muitos outros que a gente precisa parar, pensar, analisar a situação, para ir resolvendo partes por partes. Então, trabalho em equipe, principalmente. Trabalho em equipe, principalmente, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em uma grande equipe e a gente precisa saber como lidar, né?
até nós, né, como educadores, a gente vê tantas questões, uma classe meia desunida, isso e aquilo. E assim, aqui no colégio a gente pode perceber, assim, eu e a Camila tá sempre juntas, sempre em contato, como estamos nas mesmas áreas, nos mesmos segmentos. É uma troca constante. O WhatsApp quase o dia inteiro, né, Camila? Sim. Preciso de tal coisa, ó, você consegue ver. Então, é uma troca que você aprende a trabalhar dentro do limite de cada pessoa. Então, isso já vem desse processo. Então, isso faz a gente crescer como pessoa e como profissional. Respeitando o limite. Aproximando e respeitando também. Isso é muito bacana, gratificante também, né, esse trabalho. E acredito que esse é o nosso objetivo enquanto educadores, né? Assim, a gente está na área da educação justamente para isso, para conseguir formar pessoas assim, pessoas que consigam respeitar a opinião do outro, que consigam ser criativas, resolver os problemas indiferente de qual situação que ele esteja. É o que a gente busca, é desenvolver esse sujeito de uma forma completa. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Mais alguma coisinha sobre o ensino de robótica que vocês queriam complementar? Obrigado você que acompanhou o nosso CoqueCast. A partir de hoje a gente vai ter um período de recesso, mas no começo do ano a gente volta novamente, tá? Com o nosso CoqueCast, com temas novos. Então a gente está encerrando a nossa série sobre educação. No começo do ano a gente volta com a volta às aulas repleto de novidades. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve para não perder nada. Robótica é tecnologia e tecnologia é conexão. Beijo e até a próxima!